Aglomeração legalizada no Brasil. Olha só, veja esse vídeo até o final para você ver o impacto que tem o transporte e também a Covid. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais informativo, interessante e divertido de todo esse YouTube. E vamos lá, GeoAtueiro, GeoAtueira, muito bem-vindo e muito bem-vinda a todos e a todas. E olha só que tema importantíssimo que é o transporte, muito provavelmente você sofre sobre esse problema hoje. Então vamos lá. Quando eu estou falando de aglomeração, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que é uma vergonha quando nós vemos, sim, o transporte brasileiro. Mas por que ele é ineficiente? Você sabia que a licitação e principalmente a forma de contrato que principalmente o estado de São Paulo tem com a empresa de ônibus faz com que incentive essa empresa a ter cada vez menos carros na rua? Como assim? Essa empresa, ela ganha dinheiro através de cada passagem que ela tem. Ou seja, quanto mais passagens ela vai ter dentro de um único carro, ou seja, dentro de um único ônibus, ela vai ganhar mais dinheiro. Mas isso não é positivo, Arnaldo? Então, bom, vamos pensar da seguinte maneira. Você é dono ou dona de uma linha de ônibus. Só que nessa sua linha, se você colocar um ou dois ônibus, tanto faz a quantidade, vai ter a mesma quantidade de passageiros. Só que você pode encher o seu veículo com apenas um carro. Ou seja, você não precisa de dois ônibus para levar toda a população. Você então gastaria com mais salários, com mais combustível então para levar em duas viagens, ou seja, em duas levas essa população? Provavelmente você vai falar, não, eu vou levar então em apenas um veículo só. Pois é, e é assim que acontece com as empresas. Ao invés delas ganharem por viagem, o que elas acabam fazendo? Elas acabam ganhando por passageiro. E isso incentiva muito com que as empresas de transporte elas não tenham muitos carros na rua. Ou seja, elas precisam e querem trabalhar com tanta, mas tanta lotação que pouco importa se a população ela está bem ou se ela está mal. Se você não pode ter uma aglomeração por causa da pandemia da Covid-19, imagine agora então dentro do ônibus onde tem uma verdadeira aglomeração oficializada, ou melhor, legalizada. Porque o governo faz nada. Simplesmente nada mesmo. E olha só que triste e muito forte isso. Por quê? Porque vários casos e várias pessoas, inclusive trabalhadores e trabalhadoras, que estavam na linha de frente, tanto em hospitais como em mercados, estavam indo trabalhar. E olha só, estavam indo trabalhar. Essa população já ganha muito mal. E ela vai trabalhar nos ônibus e ela é infectada. E aí, qual é a grande questão? Ela precisa do hospital público. E o hospital público estava cheio. O governo não incentiva com a produção de vacina. O governo não compra oxigênio, não aumenta o número de UTIs. E aí o que acaba acontecendo? Acha que apenas o setor de serviços e os restaurantes são os causadores da Covid? Não. Você já parou para pensar quantas pessoas elas acabaram morrendo porque elas pegaram a Covid pelo transporte? Pois é, né? E aí, você já pegou, por exemplo, num transporte? Você acha que já pegou? Não tem como ter certeza, né? Depois comenta aqui embaixo se teve algum caso assim na sua família, beleza? Já aproveita e curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para ter mais outras informações de olhar crítico, inclusive. Tranquilo? Vamos lá então para mais um conteúdo? Quando nós estamos falando de transporte, nós precisamos lembrar do preço. O valor é muito alto do transporte. E você acha que a empresa vai falar, não, mas eu pago o vale transporte. Legal que você paga o vale transporte, parabéns. E claro, isso é muito importante. Só que você acha que se a empresa ela não pagasse o vale transporte, ela teria gastos muito menores? Não. Muito possivelmente, se não tivesse esse vale transporte da empresa, ela daria mais dinheiro para você. É o que eu particularmente acho. Ou seja, será que é realmente um benefício? E sem contar que desconta sim esse vale transporte do salário dos trabalhadores. Uma pequena porcentagem, mas mesmo assim ainda desconta. Então, quando nós estamos pensando que uma pessoa que precisa se deslocar, algumas vezes pegar 2, 3 ônibus, ela vai demorar muito tempo até chegar no seu trabalho. Ela vai demorar 2 a 3 horas para ir para o seu trabalho. Isso só ida, além da volta. Vamos lembrar que a qualidade do ônibus ela também não é das melhores. Vamos lembrar que existem várias linhas nobres e linhas que não são nobres.
Ou seja, são linhas que estão mais na periferia, onde você vai ter o quê? Aquele transporte com aquela qualidade bem meia boca. Enquanto quando você vai para áreas mais chiques, áreas mais nobres, áreas mais centrais, o que vai acontecer? Essas áreas elas vão ter sim uma capacidade, um ônibus muito melhor, com ar-condicionado, com amortecedor muito melhor. E aí não adianta colocar a culpa o quê? Ah não, mas o asfalto não é bom. Se o asfalto não é bom, cadê o governo para melhorar a qualidade de vida da população e principalmente de infraestrutura lá da periferia? Ah, então nós começamos a ver a segregação socioespacial. É isso mesmo. Então você pode ver que as ruas, elas inclusive são mais retinhas quando nós estamos nas partes mais centrais. Mas quanto mais para a periferia, nós podemos ver o quê? Menor é a infraestrutura. Nós temos menos dispositivos, principalmente daqueles de maiores centralidades, então nós não vamos ter universidades, evidentemente, né? Nós não temos centros culturais, centros de lazer, parques, inclusive. Embora que agora parque as pessoas perderam um pouco da noção do que é parque público, né? Porque agora é tudo aberto para a iniciativa privada. Tudo bem até aqui? Bom, agora que eu falei dessas linhas nobres, nós precisamos pensar o quanto você tem que se deslocar até essas linhas. Ou seja, será que você mora perto de uma avenida? E aquelas linhas e aquelas avenidas que elas são principais? Será que o seu ônibus ele chega até essas avenidas principais ou você precisa pegar um segundo ônibus? Pois é, isso tudo vai contar o quê? Tempo e dinheiro. Quando você está dentro de uma cidade, você ainda pode ser que você pegue um ou dois ônibus. Agora, quando você está em cidade diferente, o que acontece? Você faz aquele movimento pendular, que é um movimento populacional diário, que é um movimento de trabalho ou para educação, e o que vai acontecer? Você vai precisar pegar um ônibus intermunicipal entre municípios e possivelmente um ônibus municipal, ou seja, o valor que você gasta é muito grande de transporte. E isso é muito importante de nós vermos com uma análise muito crítica, porque quanto mais para a periferia a pessoa mora, mais ela gasta com transporte. E quanto mais para a periferia, menor é o salário. Vamos fazer um exemplo de abstração aqui. Quando você vai para uma área central, geralmente qual é o perfil de trabalhador que tem? Um trabalhador, por exemplo, de uma empresa? Pode ser uma pessoa mais engravatada. Agora aí quando nós vamos para a periferia, são pessoas que trabalham com segurança, com limpeza, com cozinha. E claro, não quero desmerecer essas profissões porque elas são fundamentais. Só que essa população ela ganha bastante dinheiro? Não. Infelizmente, o trabalho braçal ele não ganha muito dinheiro, embora que ele seja importantíssimo e fundamental para o Brasil. E aí é que está uma outra desigualdade, porque quanto menor a renda, menor vai ser o acesso a uma área central. E quando nós vemos o perfil étnico dessa população, nós podemos ver que a maior parte da população que está em trabalhos de menor rendimento, de menor rentabilidade, é a população negra. Olha que triste isso, essa realidade, não é mesmo? Além disso, eu gostaria de fazer mais uma outra reflexão para nós finalizarmos. E aí, no ônibus que você pega, as pessoas que são cadeirantes, as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, elas conseguem acessar esse ônibus? E as pessoas que são cegas? Pois é, né? Então esse é um outro retrato que nós temos, que a sociedade, principalmente o sistema de transporte, ele é exclusivo. Mas é exclusivo não é de ser algo bom, mas exclusivo de você não incluir. Ele não é inclusivo, não inclui a população. E vamos relembrar, hein? Porque não adianta o governo tomar todas as medidas de precaução se ainda você vai ter uma aglomeração dentro do transporte. Muito triste isso, mas é fundamental de você levar para o seu vestibular. Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Continua aí assistindo os próximos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e suas amigas esse vídeo para que todo mundo tenha acesso a essa informação democratizada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.